Oi pessoal, então hoje a gente vai para a nossa última aula e eu resolvi separar 4 exercícios de cada lista para a gente resolver, para tirar as dúvidas possíveis de vocês. Então vamos ao primeiro exercício da lista 1. É uma questão da EAR de 2017. Se ABC é um triângulo, o valor de alfa é... Então ele quer saber o valor do alfa e ele deu essa figura. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que no triângulo ABE eu tenho que o ângulo B, que eu não sei quanto que vale, mais o ângulo alfa mais 70 dá 180 por causa da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu vou achar o ângulo B em função do alfa. O que eu fiz? Eu passei tudo que não é B para o outro lado. Então, o ângulo B é o quê? É 180 menos 70 menos o alfa. 180 menos 70 dá 110. Então, o B é 110 menos o alfa, ok? Agora, a gente vai olhar para o triângulo grande aqui, ó, o triângulo ABC. E aí, a gente tem o ângulo B mais esses 3 ângulos que cada um é alfa. Então, eu tenho 3 alfa mais 40 também tem que dar 180 pelo mesmo motivo da primeira. Então, eu tenho 3 alfa mais 40 mais B é 180. Só que quem é o B que a gente descobriu aqui em cima? O B é 110 menos o alfa. Então, no lugar do B, eu vou colocar 110 menos o alfa. Então, ficou 3 alfa mais 40 mais 110 menos alfa é igual a 180. 3 alfa menos alfa, 2 alfa. 40 mais 110, 150. Então, eu vou passar para o outro lado, menos 150. Então, quem é meu 2 alfa? 180 menos 150. Então, 2 alfa é igual a 30. Então, o que eu faço com 2? Tá multiplicando, passa para lá dividindo. Então, o alfa é 30 dividido por 2, que é igual a 15 graus. Letra B é a resposta. Ok? Vamos para a próxima questão. Essa questão 7 da lista é da EAR 2007. E a gente tem aqui que na figura OC, então OC, esse segmento OC, é bissetriz de BOD. Então o ângulo é BOD. Então é este ângulo aqui. Então o ângulo EOC, então ele quer saber EOC, ele quer este ângulo aqui, ó. Mede. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai ver é que isso tudo aqui é um ângulo raso. Então, a soma deles tem que dar 180. Então, 50 mais 90 mais o BOD, que é esse que está faltando aqui, tem que dar 180. 50 mais 90, 140. Passa para o outro lado, menos 140. Então, quem é o BOD? 180 menos 140, BOD é 40, certo? Só que a gente leu aqui que OC é bissetriz de BOD. Então, quanto que vale esse pedacinho aqui, que é o COD? Metade desse ângulo de BOD, porque é bissetriz. E a bissetriz divide o ângulo em 2 iguais. Então, esse pedacinho vai ser 40 dividido por 2, que é 20 graus. Então, quanto que vale o ângulo EOC? É o 90 mais esse pedacinho que a gente descobriu que é 20. Então, o EOC vale 110 graus. Letra D, a resposta. Essa questão é a 8 da lista e ela é da EAR 2010. A razão entre o complemento e o suplemento de um ângulo é 2/7. Esse ângulo mede. Então, lembra lá quando a gente fez o exemplo na aula de complemento, suplemento? O que eu falei para vocês? A gente tem que montar tipo uma tabelinha para a gente não se confundir com o que a gente está fazendo. Então, o que eu fiz aqui? O ângulo eu não sei, então eu chamei ele de x. Complemento do ângulo, então vai ser 90 menos o x. E o suplemento do ângulo vai ser 180 menos x. E a razão, o que é razão? Razão é divisão. Então, a razão do complemento e o suplemento, então, o que vem escrito primeiro é o que está em cima e o que vem escrito depois é o que está embaixo. Então, 90 menos x sobre 180 menos x é igual a 2/7. Multiplicando o cruzado, 2 vezes 180 menos x. Eu botei entre parênteses porque o 2 não está multiplicando apenas o 180. Ele também está multiplicando o menos x. É igual a 7 vezes
entre parênteses, 90 menos x, pelo mesmo motivo. 2 vezes 180, 360. 2 vezes menos x, menos 2x, é igual a 7 vezes 90, 630. 7 vezes menos x, menos 7x. Então, o que eu fiz aqui? Eu passei o menos 7 para o outro lado, então ele ficou mais 7. E passei o 360 para o outro lado, ficou menos 360. Menos 2x mais 7x é igual a 630 menos 360. Menos 2x mais 7x, 5x. Porque é a mesma coisa se, por exemplo, eu botasse o 7x na frente. Vai ficar 7x menos 2x. E 630 menos 360 é 270. Então, o x é o que? É 270 dividido por 5, x é 54 graus. Letra D a resposta. E a última questão da lista 1 é essa questão que envolve dois conceitos de matemática. A figura que ele dá na questão não tem esse ângulo Z marcado, mas eu marquei já aqui para vocês entenderem do que eu estou falando aqui no item 2, tá? Então, a primeira parte é para eu descobrir o valor do x. O que a gente faz aqui é o teorema dos bicos. Então, eu tenho esse bico que é 30, o outro bico do outro lado 65. Esse bico x, o bico do outro lado 40. Então, 30 mais x é igual a 65 mais 40. O que é 65 mais 40? 105. Passei o 30 para o outro lado, estava positivo, vai passar negativo. 105 menos 30, 75. Então, meu x é 75 graus. Agora, a parte 2, o que eu faço? É isso aqui. Primeira coisa, eu tenho que descobrir quanto que vale esse ângulo. E aí, quanto que ele vale? Se o... Aqui é 150 e eles dois formam um ângulo raso, ele vale 180 menos 150. Então, ele vale 30, certo? E aí, o que eu fiz aqui? Por que eu somei esse com esse? Porque esse é o ângulo externo. Lembram do ângulo externo? O ângulo externo é a soma dos ângulos do triângulo não adjacentes a ele. Então, é a soma desses dois. Então, quem é meu y? É 30 mais 25. Então, o y é 55 graus, certo? Então, o que ele queria na questão é x menos y. Então, x menos y é 75 menos 55, que é 20 graus. Resposta letra B. Espero que tenham entendido as questões da lista 1 e agora a gente vai para a lista 2. Na lista 2, a questão 3, eu não coloquei as opções porque eu errei as opções na folha, tá? Não tem opção certa. E é por isso que eu, inclusive, estou fazendo essa questão. 2x menos 6 é esse lado. E 12 é esse lado. Por que eu igualei aqui? Porque como ele fala que os triângulos são congruentes, eu vou pegar, se eu tenho esse ângulo de dois tracinhos, o lado que está oposto a ele tem que ser igual ao lado que está oposto ao ângulo de dois tracinhos do outro triângulo. Então, 2x menos 6 igual a 12. Passei o menos 6 para o outro lado, ficou mais 6. 12 mais 6, 2x é igual a 18. X é igual a 18 dividido por 2, então x é 9. Ok? E aí, eu vou fazer a mesma coisa agora para o y. Esse ângulo de um tracinho é 18, tá apontando para o lado 18. E esse ângulo de um tracinho apontando para o lado de 3y mais 3. Então, 3y mais 3 é igual a 18. 3y é igual a 18 menos 3. 3y é igual a 15. O y é igual a 15 sobre 3. Y é igual a 5. Ok? Questão 6. Na figura, o ângulo B, esse ângulo aqui, mede 40 graus. O ângulo C mede 60 graus. Se D é o incentro do triângulo ABC, então X vale... O que ele está querendo dizer? Né? O que é incentro? Incentro é o encontro das bissetrizes. Então, isso aqui é bissetriz e isso aqui também é bissetriz. Certo? Então, quanto que vale esse ângulo aqui? O CBD. Se ele todo vale 40, esse pedacinho vai valer 40 dividido por 2. Então, vale 20. Quanto que vale esse pedacinho aqui, que é o BCD? Se o ângulo todo vale 60, ele vale metade, então vai valer
30, ok? Vale metade porque isso daqui são bissetrizes. Então, para eu descobrir o x, agora eu sei que isso aqui é 20 e aqui é 30. Então, x mais 20 mais 30 é igual a 180. 20 mais 30 é 50, passa para lá negativo, então x é 180 menos 50, x é igual a 130 graus. Resposta letra C. Questão 7 da lista 2. No triângulo ABC da figura, é dado o ângulo B igual o B 100 graus e o ângulo C 30 graus. AS é bissetriz e BH é altura. O valor de x essa também está sem opção aqui, porque eu também errei na hora de digitar os valores das opções. Então, AS é bissetriz. O que é bissetriz? Divide o ângulo em dois iguais. E BH é altura. O que é altura? Chega formando 90 graus na base, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quanto que vale o ângulo A. Para isso, a gente tem que fazer a soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu tenho o A mais 100 mais 30 é 180. O que é 100 mais 30? É 130. Passa para o outro lado negativo. Então, o A é 180 menos 130, A é 50 graus. Então, esse pedacinho aqui vale metade de 50, porque a AS é bissetriz. Então, esse pedacinho vale 25 graus, ok? E aqui, esse ângulo aqui é 90. Então, por esse triângulo, eu chamei esse ponto aqui de O, tá? Porque não tem o nome dele, então eu chamei ele de O. Então, esse triângulo aqui, AOH, vai ser quanto? A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, 25 mais 90 mais x é igual a 180. 25 mais 90 é 115. Passa para lá negativo. X é igual a 180 menos 115. Então, quem é meu x? 65 graus. Ok? E a questão 16, que é da EA, de 2016. Sabe-se que a hipotenusa de um triângulo retângulo, então essa hipotenusa aqui, tem 5 raízes de 5 de comprimento. E a soma dos catetos, B e C, é igual a 15. As medidas em centímetro dos catetos são... Então, a primeira coisa que eu fiz é que a soma dos catetos é 15. Então, eu isolei um dos catetos, tanto faz, tá? Então, vai ser 15 menos C, certo? E por Pitágoras, o que a gente tem aqui? Que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. E meu A é 5 raiz de 5. Então, quem é o B? É 15 menos C. Então, 15 menos C ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é 25, vezes raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Isso aqui é um produto notável. Eu não posso só elevar esse ao quadrado e esse ao quadrado. Eu tenho que fazer o produto notável, que é quadrado do primeiro, então 15 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, deu isso aqui. 225 menos 30C mais C ao quadrado, mais C ao quadrado é igual a 125. Então, eu fiquei com 2C ao quadrado, menos 30C, mais 225, e o 125 passa para o outro lado negativo, menos 125 igual a zero. Então, eu tenho que 2C ao quadrado menos 30C mais 100 é igual a zero. O que eu observei aqui? Que todos esses valores posso dividir por 2. Então, eu dividi para ficar mais fácil a minha conta. Então, C ao quadrado é menos 15C mais 50 igual a zero. Disso aqui eu tenho, a minha soma é 15 e meu produto é 50. Professora, não gosto de fazer por soma e produto. Tudo bem, pode fazer por Bhaskara. Eu prefiro sempre fazer por soma e produto porque eu tenho preguiça de fazer Bhaskara. Eu tenho preguiça de ficar fazendo conta. Tá? Eu não gosto de ficar fazendo milhões de contas, porque quanto mais conta você faz, mais fácil de errar. Então, assim, quem não consegue entender soma e produto, não tem problema, pode fazer por Bhaskara, mas eu tenho a preferência por soma e produto. E como essa questão ela não é só de equação de segundo grau, ela é uma questão extensa, eu preferi fazer aqui por soma e produto, porque não ia ter espaço para aplicar Bhaskara aqui, tá bom? Mas pode fazer sem problemas. Então, dois números somados que dão 15, multiplicados dão 50. 5 e 10. Então, o meu C, meu cateto aqui,
Ou ele é 5 ou ele é 10. Então, eu descobri o C, falta descobrir o B. Então, o B é o que? É 15 menos C. Se o C é 5, o B é 10. Se o C é 10, o B é 5. Então, os meus catetos são 5 e 10, ou 10 e 5, né? Então, a resposta é a letra D de dado. E agora a gente vai para a lista 3. Espero que tenha ficado bem claro as questões da lista 2, mas qualquer dúvida é só mandar lá no grupo. A lista 3, a gente vai começar na questão 2, que é da EAR, de 2005. Num triângulo retângulo, então tem um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 20 metros. Aqui, gente, como ele está curvado, eu não pude fazer o ângulo aqui de 90 graus, tá? É quadradinho assim, então eu botei aqui e escrevi 90 graus. Esse desenho não é dado pela questão. A hipotenusa mede 20 metros e um dos catetos mede 10. A medida da projeção deste cateto sobre a hipotenusa... Pode entrar, já me atrapalhou. Deixa eu comer, foi mal. Não tinha pão, não tinha sonho também não. Tá, eu tô na lista 3, vou ter que gravar. Então, gente, vamos fazer agora o primeiro exercício da lista 3, que é o número 2, que é da IAR de 2005. Eu espero que os exercícios da lista 2 tenham ficado bem claros, mas qualquer dúvida é só perguntar, tá? Lá no grupo, pode mandar lá no grupo que eu respondo vocês. Então, num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 20 metros e um dos catetos 10 metros. Então, aqui eu tenho a hipotenusa medindo 20 e um dos catetos 10. Esse aqui é meu triângulo retângulo inicial. Aqui você vai ver que não tá quadradinho, mas tá escrito 90, porque como a figura eu fiz ela meio deitada, não dá pra fazer o quadradinho aqui. Não consegui, tá bom? Mas esse ângulo mede 90. A medida da projeção deste cateto, então a projeção, lembra o que a gente aprendeu sobre projeção? É quando eu traço a altura e eu acho aqui a projeção. Esse pedaço aqui é a projeção desse cateto. Sobre a hipotenusa, em metros, é igual a... Então, lembra lá do que a gente falou sobre primeiro escrever o que a gente tem? Eu tenho o A, 20, o B, 10. E eu quero o meu N. Qual a fórmula que usa o A, o B e o N? B ao quadrado é igual a vezes N. Então, eu tenho que 10 ao quadrado é igual a 20 vezes N. 10 ao quadrado é 100, é igual a 20 vezes N. Passando o 20 para o outro lado, ele está multiplicando, passa dividindo, então o N é igual a 100 dividido por 20, o N é igual a 5 metros. Letra A, a resposta. A questão 6 é da IAR de 2017. Seja um triângulo inscrito em uma circunferência de raio R. Se esse triângulo tem um ângulo medindo 30 graus, seu lado oposto a esse ângulo mede. Então, se ele está falando de circunferência, de um ângulo do triângulo do lado oposto, é lei dos senos. Então, eu vou usar aqui A sobre seno de A, né, que o A é meu vértice, é igual a 2 vezes o raio. O A sobre o seno de 30, que é o ângulo que ele me deu, é igual a 2 vezes o meu raio. A sobre meio é igual a 2R. Então, multiplicando o cruzado aqui, eu tenho A é igual a meio vezes 2R. Esse aqui está multiplicando e esse está dividindo. Eu posso cortar. E aí eu tenho que o meu A é R. Então, a resposta aqui é a letra B de bola. A questão 8 é da IAR de 2017 também. E ela fala, se o perímetro do triângulo abaixo é maior que 18, o valor de x é... Então, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, x mais 7 mais 8 é maior que 18. Então, eu tenho que o meu x é maior que 3. É isso que eu já sei. E ele quer saber o valor de x, né? Eu tenho aqui 2 lados e um ângulo. E eu quero achar esse lado aqui. Como é que eu faço? Lei dos cossenos. O ângulo que está apontando, o lado que está sendo apontado pelo ângulo é o 7. Então, é ele que fica sozinho do outro lado. Então, vai ficar 7 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes o x vezes o 8.
vezes o cosseno desse ângulo, que é 60. 7 ao quadrado é 49, é igual a 8 ao quadrado, que é 64, mais x ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes x é 16, menos 16x, vezes o cosseno de 60, que é meio. Então, ficou x ao quadrado, e aqui 16 vezes 1, 16, dividido por 2, 8, menos 8x, mais 64, e passei o 49 para o outro lado, diminuindo, menos 49 é igual a zero. Então, eu tenho que meu x ao quadrado menos 8x, 64 menos 49 é 15, mais 15 é igual a zero. Então, a minha soma é 8, meu produto é 15. Dois números que somados dão 8 e multiplicados dão 15. É o 5 e o 3. Só que aqui ele me diz que meu x tem que ser maior que 3. Então, não pode ser o 3, só pode então ser o 5. Então, a minha resposta é a letra B de bola. E a questão 15 é da EAR de 2010. Se o triângulo CDE, então eu tenho aqui esse triângulo CDE, é semelhante ao triângulo ABC, o valor de A menos BE, que são esses dois ângulos. Bom, primeira coisa eu vou olhar esse triângulo aqui e vou fazer a soma dos ângulos internos dele. 90 mais 2x mais x tem que ser igual a 180. 2x mais x, 3x. 90 passa para lá negativo. 180 menos 90, 90. Então, 3x é igual a 90. X é igual a 90 dividido por 3, que é igual a 30 graus. Ok? Então, achei o valor do x. Só que ele fala que esse triângulo é semelhante a esse grandão. Então, o B está apontando para o maior lado. Isso foi eu que escolhi. Ah, e se eu fizer para cá? Não importa, tá vendo? Não importa. Por quê? Tá vendo aqui o módulo? Então, o módulo vai fazer que não importe qual que você vai botar como maior, tá? Porque tá fazendo uma subtração. Então, não importa se o maior é o A ou se é o B. Eu coloquei aqui como o B, sendo o B está apontando para o maior. Então, o A, ele é igual ao 2x, certo? E o que é x? É 30. Então, o A é 2 vezes 30, o A é 60 graus. E o B é igual a 90. Então, o que é módulo de A menos B? É módulo de 60 menos 90. Só que o que é 60 menos 90 é menos 30, mas como tem o módulo, fica 30 graus. Espero que vocês tenham entendido todas as questões da lista 3, mas também, se não conseguiram, qualquer coisa é só mandar a dúvida lá no grupo, tá? E vamos para a lista 4. A primeira questão da lista que eu resolvi fazer, porque eu não falei sobre base média na aula. E aí eu quis falar para vocês, mostrar para vocês o que é uma base média, né? Apesar de eu achar que muitos de vocês já sabem, mas eu quero deixar bem claro porque é uma questão que caiu ano passado. Então, um trapézio tem 12 centímetros de base média e 7 centímetros de altura. A área desse quadrilátero é... O que é base média, gente? Eu vou pegar as duas bases do trapézio, somar e dividir por 2. Vou fazer a média entre as bases, tá? Então, eu tenho que a base maior mais a base menor dividido por 2 é 12. Mas qual a fórmula da área do trapézio? É base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, eu posso separar, porque isso aqui está multiplicando. Vai ficar base maior mais base menor dividido por 2 vezes a minha altura. Só que isso aqui, a gente viu aqui, ó, que isso aqui vale 12. Então, eu substituí 12 e a altura ele falou que vale 7. Então, 12 vezes 7. Então, a área é 84 centímetros quadrados, letra D. E a questão 3 da lista 4, que é da EAR de 2018. A metade da medida do ângulo interno de um octógono regular em graus é... Então, primeira coisa, a metade da medida do ângulo interno. Então, a gente tem que achar o ângulo interno, a medida do ângulo interno, ok? Para depois fazer a metade dele. De um octógono regular. O que é um octógono? Octógono é um polígono de 8 lados, ele é regular, então a gente pode usar aquela fórmula. Então, para achar o ângulo interno, a gente usa a fórmula
Aí é igual a 180 vezes, abre parênteses, n menos 2, sobre n. N é o número de lados, né? Então, vai ficar 180 vezes 8 menos 2 dividido por 8. 8 menos 2 é 6. 180 vezes 6. Eu cometi um erro aqui, agora que eu tô vendo. Porque eu repeti o 6 embaixo, mas não é, tá, gente? É 8. Então, vamos lá, gente. Questão 3 da EAR de 2018. A metade da medida do ângulo interno de um octógono regular em graus é... Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A metade da medida do ângulo interno. Então, primeiro a gente tem que achar a medida do ângulo interno. E um octógono regular. O que é um octógono regular? É um polígono regular de 8 lados, certo? Então, para achar o ângulo interno, eu vou usar a fórmula AI é igual a 180 vezes n menos 2 sobre n. AI é igual a 180 vezes, o n é o número de lados, então 8 menos 2 dividido por 8. Então, AI é 180 vezes 6 dividido por 8. 180 vezes 6 é 1080. Dividido por 8, o ângulo interno é 135. Mas ele não quer o ângulo interno, ele quer a metade dele. Então, a metade dele é 135 dividido por 2, que é 67,5 graus, ok? Questão 8, da lista 4, é da EAR de 2016. Assinale a alternativa que representa corretamente a área do triângulo esboçado na figura abaixo. Bom, eu tenho aqui 2 lados e um ângulo entre eles. Qual é a fórmula para achar a área? Assim, eu pego os 2 lados e multiplico vezes o seno desse ângulo e divido por 2. Então, a área é igual a A vezes B, que são os lados, vezes o seno de 30 dividido por 2. Vai ficar 10 vezes 6 vezes o seno de 30, que é meio, sobre 2. 10 vezes 6 vezes 1, 60, sobre 2, sobre 2. 60 sobre 2, 30. 30 sobre 2, 15 metros quadrados. A resposta é a letra A. E a questão 13. A área de um losango é 24 centímetros quadrados. Se uma das diagonais desse losango mede 6 centímetros, o lado dele em centímetros mede. Então, ele deu essa figura aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar quanto que vale a outra diagonal. Então, a área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, 24 é igual a diagonal maior vezes 6 dividido por 2. Multipliquei cruzado. 24 vezes 2 é igual a 6 vezes D. 24 vezes 2 é 48. É igual a 6 vezes D. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, quem é meu D? 48 dividido por 6, que é 8. Então, a partir daqui, eu fiz esse desenho. Por que está 3 e 3 e 4 e 4 e um ângulo reto? Porque as diagonais do losango, elas se dividem no ponto médio, formando 90 graus. Então, aqui eu tenho a diagonal menor, que ficou 3 e 3, e a diagonal maior, que ficou 4 e 4. Para eu descobrir o lado, é só agora eu aplicar Pitágoras nesse triângulo. E aí eu tenho a hipotenusa, que é o meu x, ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é 9 mais 16, x ao quadrado é 25, x é igual a 5 centímetros, ok? Que é a raiz de 25. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse evento. Espero que tenham gostado da resolução dos exercícios, que tenha tirado dúvidas de vocês, mas qualquer dúvida é só mandar lá no grupo, ok? Bons estudos e espero ver vocês de novo.